Pessoal, bom dia, novamente, sejam todos bem-vindos. Quarta-feira de cinzas, dia 2 de março de 2022. Pessoal, antes da gente iniciar aqui a nossa próxima aula, gostaria de esclarecer para todos vocês que nós não estamos aqui em um estúdio profissional, onde a gente tem a melhor resolução, a melhor câmera, o melhor áudio. Tudo aqui é feito de forma caseira. A gente quer entregar o melhor conteúdo para vocês e muitas vezes a gente não tem aqui uma produção de alta qualidade. Mas eu aprendi uma coisa, que é o seguinte: a árvore que dá fruto e não distribui, o que acontece com o fruto? Ele cai no chão e apodrece. Então não é porque eu não tenho aqui um estúdio profissional, a melhor acústica e a melhor iluminação, que eu vou deixar de passar conteúdo para vocês, não. Eu sei que tem muitos alunos que estão aí acompanhando, que não têm condição de frequentar um curso, de pagar um curso, que dependem muitas vezes de aulas como esta, para poder otimizar o resultado da redação. Então não é porque eu não tenho o melhor momento, o melhor estúdio, que eu vou deixar de produzir os vídeos para vocês. Eu estou trabalhando de forma a monetizar o meu canal no YouTube. Depois, inclusive, eu vou fazer o upload desses vídeos para o YouTube. E a partir do momento que eu começar a profissionalizar, a monetizar, eu irei investir esse dinheiro em uma produção profissional. Mas nem por isso eu vou deixar de produzir esses conteúdos aqui para vocês, beleza? Então, aliás, assim como as aulas aqui, rapidamente compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha história. Quem vê lá no Instagram, lá, né? Elbert Caldas de Souza, primeiro lugar no concurso do curso de formação de sargentos em 2012. A pessoa acha, às vezes, que eu sou um gênio, eu não sou. Na minha caminhada no concurso público, eu colecionei uma série de fracassos. Fiz concurso para fuzileiro naval, para aeronáutica, escola de sargento das armas, polícia militar, e fui reprovado em vários concursos. A minha primeira aprovação foi no ano de 2002. Foi o primeiro concurso que eu fui aprovado no curso de formação de soldados da Polícia Militar. Fui para o exame médico, reprovado. Primeira vez fiquei reprovado. Não entrei com recurso. No outro ano, 2003, fiz novamente o concurso. O que aconteceu? Novamente reprovado. Novamente exame médico. E aí, também não procurei recurso, aconteceu alguma coisa comigo, não sei, reprovado de novo. No terceiro ano, em 2004, eu fui novamente aprovado e novamente reprovado. Exame médico. Aí dessa vez eu falei assim, solicitei ao meu pai, vamos no médico aí, pai, que eu vou entrar com recurso. Vou entrar com recurso agora. Ele me levou aqui num cardiologista, amigo nosso, e o cardiologista foi medir a minha pressão arterial. E mediu minha pressão, pediu para que eu ficasse deitado mais 10 minutos. Mediu novamente, mais 5 minutos de repouso. E pela terceira vez, assim que ele acabou de aferir a minha pressão, ele perguntou para o meu pai assim, seu Geraldo, você está de carro aí no consultório? Meu pai falou assim, sim, doutor, por quê? Olha, vamos pegar o Elbert agora e levá-lo lá para o hospital agora. Meu pai falou assim, por quê? Seu filho está com a pressão 24/14, ele está quase tendo um infarto aqui. A gente tem que internar. Então, gente, eu descobri aos 22 anos de idade que eu era hipertenso. Então, a partir daí, eu comecei a me cuidar novamente, né? Esqueci da polícia, falei que não queria mais polícia na minha vida. E fiquei o ano de 2004, 2005, 2006 sem tentar polícia, só cuidando da minha saúde. Num belo dia de carnaval, eu vi lá, seja soldado da Polícia Militar. Eu pensei, vou fazer essa prova de novo, só que agora eu não vou estudar, não. Novamente fiz a prova e aprovado. Exame médico, aprovei novamente. Só que fui eliminado por causa da minha tatuagem. Olha para vocês verem como que foi a minha luta para chegar aqui hoje
na condição de sargento da Polícia Militar. O que eu tive que fazer? Tive que procurar uma dermatologista para fazer uma raspagem na parte interna do meu bíceps. Eu tinha aqui a face de Cristo na parte interna do meu braço. Fiz a remoção das tatuagens, o médico me aprovou. No exame médico lá na cidade de Ipatinga, o major me viu correndo lá, fazendo os 2.400 metros, e percebeu que a minha tatuagem não tinha saído toda do meu braço. O que aconteceu? Houve, durante o processo seletivo, uma sindicância para poder saber se eu poderia ou não ser conduzido às demais fases do concurso. Então, assim, foi mediante muita luta, muita persistência que eu cheguei aqui. Mas qual que é a moral dessa história que eu quero contar para vocês? Olha, aprendi no livro do William Douglas, inclusive eu fiz um comentário sobre ele, está numa publicação minha. Pessoal, concurso não se faz para passar, se faz até passar. Tenham isso em mente. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouço bastante na Rádio Itatiaia, ela fala assim: pedras no caminho, guardo todas, um dia construirei o meu castelo. Então, que as pedras dos seus caminhos também possam ser usadas para a construção de seus castelos. Bora para a aula de hoje. Segundo parágrafo, apresentação do primeiro argumento. Então, olha só, vamos recapitular aqui. Cada aula que a gente faz aqui é uma oportunidade que você tem de fazer uma autocrítica da sua redação. Lembre-se que agora você não está pensando com a cabeça de aluno, e sim com a cabeça de corretor de redação. Então, na primeira aula eu já sei, olha, na coluna vertical eu sou avaliado ortografia, pontuação, morfossintaxe, e na parte horizontal em 5 conceitos. A minha introdução na redação: frase tese, apresentação de 2 argumentos, uma solução. Aqui, gente, é onde eu vou mostrar ao examinador o meu conhecimento do assunto. Então, se na aula anterior nós falamos lá sobre o uso da balaclava pelas forças de segurança do Estado, nós falamos lá da importância de se respeitar o que propõe lá o artigo 37 da Constituição, que é o princípio da publicidade dos atos institucionais. Então, beleza. Agora eu vou falar aqui que é o princípio da publicidade. Qual que é o erro mais frequente aqui dos alunos? Primeiro, o nosso primeiro parágrafo, ele tem que ser constituído entre 4 e 6 linhas. A nossa paragrafação, o nosso esqueleto da redação, nós vamos mentalmente produzi-lo na última aula. Mas só para vocês terem um entendimento, o meu primeiro parágrafo, ele deve ser constituído entre 4 e 6 linhas. Aqui é o corpo da minha redação. Aqui é onde eu tenho que demonstrar conhecimento para o corretor. Essa parte da minha redação, ela tem que ser constituída entre 6 e 8 linhas. Aqui é que eu vou dar conteúdo para o meu examinador. Olha, 6 a 8 linhas pode se flexibilizar para entre 8 e 10 linhas também. Porque no final das contas, a redação ela tem que ter entre 21 e 30 linhas. Então, se eu faço ali a minha redação, o meu desenvolvimento entre 8 e 10, desde que o segundo e o terceiro parágrafo tenham a mesma estrutura, entre 6 e 8 ou 8 e 10, no quesito paragrafação, tá ok, beleza? Então, professor, eu tenho dificuldade de iniciar a minha introdução à minha fase de argumentos. Gente, essa introdução a gente faz ela por meio de frase tese, tanto para o segundo quanto para o terceiro parágrafo. É por isso que a aula de hoje ela se resume ao segundo e terceiro parágrafo. Por quê? A sequência que eu usar no segundo parágrafo será a mesma do terceiro. Só que
Nós não definimos lá no primeiro parágrafo que nós iremos falar. Exemplo, no caso da balaclava, sobre a importância de se dar a publicidade dos atos. Então eu vou falar aqui agora, ó. Primeiramente, é necessário observar que a Constituição diz que os atos da administração são públicos. Ponto. E aí, gente, eu vou explicar a importância de você, do policial penal, agir mediante o que está descrito em normas legais. Entenderam? Outra coisa, gente. Muitas pessoas aqui, tanto no segundo como no terceiro parágrafo, o aluno, o candidato, ele começa. É importante observar, e vai falando, erra pontuação, erra vírgula, erra acentuação. Por quê? Porque construiu um parágrafo muito longo. Às vezes o aluno começa a construir uma sentença, ele escreve uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, e não dá um ponto. Não usa um termo, um conectivo, para poder demonstrar uma ligação entre as duas frases. O que seria esse conectivo? É a ponte que liga um termo a outro termo. Nós vamos aprender esses conectivos nas últimas aulas. Mas vocês estão entendendo que o texto, o que fala lá? O conceito 3 é o domínio do assunto. Então, além de ter o domínio, eu tenho que ter o quê? Observar os princípios e as normas gramaticais. Então, se eu faço um período muito longo, vocês lembram lá que na primeira aula eu comentei com vocês sobre a ordem direta da oração, sujeito, verbo e predicado? Se eu começo a fazer um período muito longo, eu já misturo, eu coloco o sujeito aqui no meio, o predicado aqui, o adjunto, eu faço uma bagunça. Aí eu vou perder em morfossintaxe, em sentido, em uma série de coisas. Então, aqui, olha, vamos, primeiramente, é prudente observar o que precede as normas internas da instituição. Haja vista que o uso da balaclava deve ser somente em ocasiões especiais. Ponto. E aí eu vou explicando o porquê da importância de se respeitar os atos legais. Entenderam? Esse é o segundo parágrafo. O terceiro parágrafo é o seguinte: eu tenho que dar continuidade ao que eu descrevi no segundo. Se no segundo eu falei que é importante observar as condições e os aspectos legais do uso da balaclava, aqui eu tenho que ver a situação do policial penal. Imagina você, pai ou mãe de família, é chamado aí de madrugada para sair da sua casa e fazer uma operação, vir para presídio. Chega lá no presídio de alta periculosidade, o agente tem que separar os detentos e dar uma busca minuciosa para ver se encontra alguma coisa de irregular ali. E você chega lá com o seu nome assim, policial penal fulano de tal. Gente, olha o risco que você está correndo aí. Nós sabemos que na segurança pública, todos nós corremos riscos. Agora, o que acontece? A gente tem que preservar pela nossa segurança. Então, o uso da balaclava é importante? Sim. Para quê? Para qual finalidade? Principalmente, na minha opinião, preservar a integridade do policial. Então, aqui, ó, por outro lado, tá vendo? É necessário observar que o uso da balaclava pode trazer segurança para o policial. Ou seja, um argumento conectivo que eu estou dando sequência e continuidade ao que eu descrevi no segundo parágrafo. Ou então, olha, em segundo plano, em segundo lugar, são abordagens que vão dar uma sequência lógica para a minha argumentação, para o meu texto dissertativo, argumentativo. Aqui a gente vai usar a mesma estrutura, 6 a 8 linhas ou de 8 a 10 linhas, sem fazer um parágrafo extremamente longo, pontuando, usando os conectivos necessários
para a construção de nosso argumento. Então, quando eu iniciei ali, por outro lado, é necessário observar que o uso da balaclava traz segurança ao agente para que possa cumprir as suas funções com mais tranquilidade. Ponto. Aí eu posso usar. Além disso, é necessário ou vale destacar também que, entenderam? E eu vou conectando ideias para sustentar os meus argumentos. Pessoal, a terceira aula é uma das aulas, talvez seja a aula mais importante. Aqui é lugar de colocar ideias, não é de encher linguiça, não. Por isso é importante pegar aqueles temas, todos os temas que eu disponibilizei na publicação e ler sobre eles. Para na hora de chegar aqui no segundo e terceiro parágrafo, a gente tenha condições de fazer um argumento técnico pautado em conhecimento, porque é aqui que nós seremos avaliados, ok? Um forte abraço. Na próxima aula, nós vamos aprender a conclusão, o fechamento de ouro da nossa redação, ok? E na quinta aula, dúvidas gerais. Eu espero que todos tenham gostado da nossa aula, foi feita aqui com muito carinho, e eu tenho certeza que cada aula irá agregar muito no seu conhecimento. Forte abraço!